Então, vamos começar a gravação, tá bom? Aí a gente já pode iniciar aqui nosso bate-papo a respeito do andamento aí do trabalho de vocês para a nossa disciplina. Antes de começar, eu preciso fechar alguns dados de alguns grupos que até não vieram na última vez que nós estivemos juntos, mas como eu tive viajando e eu não encontrei com o Knipe, eu posso também ver isso com ele. Eu só queria saber daqui do grupo, para depois, ao final, eu poder tirar esses detalhes, se tem alguém aí do nosso grupo, né, do grupo CAFA, Antônio, Crislaine, Djamila, Priscila, Velfe, Vinícius, tem alguém do grupo CAFA? Ah, beleza, Velfe, você está aí, beleza. Vou tirar algumas dúvidas ao final, tá? Alguém do grupo Quartzo? Bianca, Daniel, Fábio, Gustavo, Rogério, Simara. Tem alguém do grupo? Beleza. Alguém do grupo Coyote? Danilo, Felipe, Lívia, Lucas, Mariana, Najimar, Rafael, Samir. Alguém? Vocês podem falar, tá, gente? Vocês não estão... Vocês podem falar, isso aqui é para a gente trocar ideia. Ok, Felipe tá aí, beleza. E alguém do grupo CISME? Antônio, Júlia, Klinger, Marcelo, Mariano, Renato, Rodolfo. Alguém desse grupo? Ok, então beleza, temos 3 aqui. Então só não temos alguém do grupo Quartzo, não é isso? Então vou abrir aqui para a gente... Beleza, Felipe e Rafael do Coyote, ótimo. Beleza, Ângela. Já estou com o chat aberto. A primeira coisa que eu vou pedir para vocês dado ao adiantado da hora, eu quero fazer alguns comentários, mas eu gostaria, antes disso, de abrir para vocês colocarem dúvidas ou algum questionamento sobre o andamento do trabalho, algo que a gente possa adiantar que tenha ficado pendente. Beleza, Wesley, pode falar. Professora, nós compartilhamos no Drive um arquivo único com todo o trabalho. Esse é o único entregável na sua disciplina? Porque do KNIPE acho que teve alguns fóruns, alguns outros trabalhos que ele puxou por lá. Mas na sua eu entendi que seria só esse arquivo único no Drive, é isso mesmo? Não, no caso, você entrou lá na minha pasta, Todas as na atividades plataforma. individuais. Não, eu peço Ah, sempre que assista às aulas. Assistiu todas as aulas gravadas que então, estão lá lá do Moodle, né? do Moodle. Da plataforma. Sim, esse sim. Isso. Aí esse é individual, né? Cada um vai fazendo o seu percurso ali, Isso. né? Cada um faz. Ao final, não tenho, eu combinei com o Ricardo o seguinte, para não ficarmos com uma sobrecarga de trabalhos entregáveis, entendeu? Porque vocês fazerem entregas para mim, entregas para ele, eu peço que vocês compartilhem a mesma entrega que estão fazendo para a disciplina do Ricardo, vocês vão duplicar. Então, o mesmo drive com todos os arquivos, entendeu? Por quê? Porque eu vou acompanhar junto com o Ricardo essas mesmas entregas. Então, você não precisa se preocupar em ter que fazer uma entrega separada. O que vocês estão preparando para o Ricardo, que é justamente toda aquela parte da pesquisa, do levantamento, que vai elaborar um modelo de negócio e tal, vocês vão estar mandando para mim. O que eu vou fazer? À medida que a gente for evoluindo, hoje, por exemplo, eu vou conversar sobre o que são os estilos de
ativos que tem que ter no modelo de negócio para cada tipo de tecnologia ou produto. Mas eu vou falar de uma forma genérica, porque depois, acompanhando no Drive, com todos os arquivos, eu vou poder justificar melhor, orientando, olha, vocês têm no seu material, vai criar essa tecnologia, que forma que a gente pode ver proteção, se houver, se não houver, e como vocês vão discutir os ativos. Mas isso, Wesley, eu vou fazer um pouquinho, vai ser um pouco o nosso bate-papo de hoje. Mas você não precisa entregar uma coisa diferente. Que você está preparando lá para o Ricardo, você vai entregar a mesma coisa para mim. Tá bom. Entendeu? Entendi. É que lá, do jeito que a gente estruturou, ficou um único arquivo PDF, não doc, né? Com todos os materiais dentro, as entrevistas, o mapa de empatia, a matriz de Pug, o Canvas, tá tudo no único arquivo, tá? Só, eu não sei Não, se é isso aí isso mesmo, nos então tá bom, modelos que o Ricardo pediu, tá? Eu não fiz modelos, combinado, eu tá bom, me adaptei aos modelos dele, tá? Agora, se são tá, arquivos separados, se está tudo num compilado de um arquivo só, não tem problema não, tá? obrigado, era essa a dúvida, tá bom, brigadão. Oi, Estrela, pode falar. No caso, professora, o meu grupo está se concentrando em fazer o modelo lá da pesquisa, do design think, Thinking. e nós estamos, isso, perdão, nós estamos sempre atualizando a cada semana, a cada reunião que nós temos avanço, nós vamos atualizando, mas do KNIPE teve 2 mapas mentais, que eram atividades individuais, mas do seu eu não vi nenhuma atividade assim, então no caso seria tudo integrado junto com o do KNIPE, naquele geral, certo? Exatamente, exatamente. Por quê? Justamente isso, a ideia é vocês concentrarem o que vocês viram na minha disciplina, nas aulas gravadas, com o material que o KNIPE disponibilizou, e se eu fizesse outras entregas, vocês iam ficar com muita coisa para entregar. Então, eu estou compilando junto com ele nos mesmos materiais. O que eu vou abordar com vocês? Toda essa pesquisa de Pug, o mapa de empatia, esses materiais que vocês estão elaborando com o Ricardo, eu vou aproveitá-los e vou introduzir para vocês algumas temáticas que vocês vão estar acrescentando no que vai ser o trabalho final. E dentro dessa perspectiva, então, entendendo como vocês estão construindo o mapa mental, seja da tecnologia, do que vocês estão discutindo internamente, eu gosto de ouvir o que cada grupo está falando, e a partir dali a minha mentoria é, cuida isso, olha aquilo, vamos ver o que vocês estão aqui comigo, vocês estão fazendo uma mentoria, entendeu? Uma mentoria de negócio. Então, quando eu pego, por exemplo, um grupo, pode dizer qual é o seu grupo, Estrela? Eu achar Amazing. o Amazing. Vamos lá. Então, eu tenho registro aqui. O Amazing estava falando sobre a criação de uma startup health tech, né? Uma ideia de um produto para melhoria de processos e rotinas para a área da saúde. Então, nós começamos a conversar sobre essa temática, vocês começaram a desenvolver, a partir do mapa de empatia, das dificuldades das entrevistas, vocês estão montando, estão prototipando, certo? Criando uma ideia. O que a gente vai discutir hoje? Eu vou conversar com vocês aquilo que eu comecei na outra vez, né? Vamos pensar um pouco o que é a diferença entre marca de produto e processo e marca de startup, que é um ativo importante. Vamos discutir quais seriam os sistemas de propriedade intelectual a partir da solução tecnológica e que outros tipos de ativos podem ser importantes para vocês colocarem no modelo de negócio como uma atenção, olha, tenho que cuidar da proteção da propriedade intelectual desse ou daquele ativo, porque isso entra no patrimônio da futura empresa. Mas eu preciso fechar algumas dúvidas que eu tenho com relação ao conceito que cada grupo está fazendo. Então, antes de eu abrir assim em detalhes, ficou claro, Estrela? Em cima do que cada grupo
escolhe para si, vocês é que vão me dar os elementos e vão dizer, professora, a gente está aqui, nossa dúvida é essa, qual a necessidade disso ou daquilo? Mas é muito importante que todos vocês assistam às aulas, porque o básico, o que é propriedade intelectual, qual a importância da propriedade intelectual para o negócio, aonde a API entra no canvas do negócio, qual a diferença do PI, que é da empresa, e o PI, que é da tecnologia, entendeu? Então, eu preciso muito que vocês, para mim, vocês têm que assistir às aulas que estão lá gravadas na plataforma. Eu venho tirar as dúvidas, a gente pode até marcar um outro dia, um atendimento extra para tirar as dúvidas mais pontuais que vocês tenham, mas para o sucesso do trabalho, para o pitch final, vocês precisam ter essa ideia, entendeu? Então, eu preciso que vocês vejam as aulas. Por isso mesmo que eu não botei tarefas a mais, porque com o Ricardo vocês já tinham bastante tarefas para fechar, tá? Mas dentro do que vocês estão colocando, é o ponto que nós vamos conversar hoje. Ok? Beleza, Estrela? Ok, Oi, professora, Wes. ficou claro. Oi. Oi, professora. Para mim ficou Sim. claro, e aí, um ponto, né? No nosso projeto, a gente está desenvolvendo um software. E aí você Qual é o acabou de teu falar de grupo, propriedade. Wes? É o SAVE, né? SAVE. É um software de gerenciamento de projetos. E O aí você está CISME. comentando. Não, CISME, não é? não, é o, Não? Qual é? é o SAVE, Eu, né? Ângela, você me ajuda? Save. É o Save, é o Energia da Ah, o Serra. Seven. Ah, ok, que é o Seven. Energia da Serra. Ah, isso. É, Que é para a área então, de ele. turismo, não é? Uma sugestão Não, em ele é turismo. gestão de O Seven é projetos. outro, hein? É gerenciamento de projeto. Deixa eu ver aqui. Então, é E aí você outro até grupo. comentou do nome, que é o Save, simples, ágil, É porque a versátil. gente tem um grupo que é Seven. O que Tá. vocês estão falando, deixa eu só achar aqui, é porque tem um nome do grupo, que Nome do o projeto, né? KNIPE, e tem o Isso. nome do projeto. Então, eu Isso. pergunto o nome do grupo, para eu Ah, poder tá bom. encontrar mais fácil. Qual é o nome do grupo, para eu Energia encontrar? da São Serra, né? 13. A Energia energia da da Serra. Serra. Ok. São 13 grupos, Tá bom. entendeu? Aí, como são 13 grupos... Esse que a gente Ok, está energia da desenvolvendo, Serra. Uhum. A plataforma Save. isso, plataforma SAVE. A gente tem uma ideia de desenvolvimento de software. E aí, um Sim, dos pontos que você está trazendo da propriedade intelectual, que tem uma que é da empresa e outra da tecnologia, né, do produto. sim. No nosso caso, a gente tem ali no NPI uma forma da gente patentear o software, né? Então, aí a indicação que você está dando é acrescentar um material no pitch final falando dessa proteção intelectual, dessa ideia que a gente está tendo, né? Desse software, né? Isso. E é bom você falar, porque a gente tem que tirar algumas diferenças, tá? Por quê? Quando a gente discute proteção de software, é totalmente diferente de proteção por patente. E aí eu vou pegar um pouco, porque muitos dos grupos trabalham proteção de software, tá? Eu estou projetando aqui, ver se vocês já conseguem ver a minha projeção. Conseguem? Então, isso vocês precisam ver nas aulas gravadas, tá, Wesley? Porque é muito importante. Lá eu explico, inclusive, como é que é feita essa proteção e tem um videozinho que explica no INPI como fazer. Mas para vocês entenderem, aqui é o site do Instituto Nacional da Propriedade Intelectual. Eles cuidam de proteção de tudo isso, marca, patente, desenho industrial, indicação geográfica, programa de computador, topografia de circuito integrado, e ainda trabalham com duas extras, que não é PI, isso aqui são PIs. Contratos de tecnologia também são averbados lá, e tem Academia de Propriedade Intelectual, mas tem vários outros
serviços que é interessante depois vocês verem. O que é propriedade industrial? Marca, patente, desenho industrial, indicação geográfica e topografia de circuito integrado. Beleza? Programa de computador está aqui dentro, mas ele é uma propriedade da Lei de Direito Autoral. Mas está aqui, por quê? Toda vez que um programa de computador ele é feito para fazer uma máquina funcionar, né, que é o princípio do software, se ele está embarcado numa máquina, está desenvolvendo, sem a máquina fazer, ele acaba chegando a ser tão importante que ele bypassa ser apenas um programa de computador. Então, ele é por ser patenteado. Então, quando que um software vira uma patente? Quando o software está dentro de um equipamento. E sem o software, o equipamento não serve. Então, você só patenteia equipamentos com softwares embarcados. É a única vez que você tenha software protegido dentro de uma patente. Entendeu? Por quê? Programas de computador é outro tipo de registro. Ele é gerado pela Lei de Direito Autoral. E existe esse sistema, que aí é proteção de programa de computador. Aí você tem todo um passo a passo, você tem uma tabela de GRU, que é um guia de recolhimento da União, que você paga para o órgão, e aí você tem toda a orientação de qual é o serviço, você paga esse serviço, você faz uma busca de dados de programas já existentes, você faz o peticionamento. Então, quando eu quero peticionar e quero proteger um software, eu tenho que vir aqui, ler esse passo a passo, ver. Por quê? Porque se é um jogo, se é um software que eu posso fazer aqui, tenho lá, né, uma licença de Windows, por exemplo, que vai fazer, mas eu não vou vender a máquina junto, eu vou vender o software sozinho, e você vai disponibilizar para o cliente via licenciamento, onde ele vai lá no teu site e faz um download do seu software, ele não é patenteável, ele é protegido por programas de computador, entendeu? Então, você vai aqui e você vai ter um registro do software. Com o registro, você faz o licenciamento. Então, é um tipo de propriedade intelectual que protege basicamente o teu código-fonte. Tá? Então, na minha aula, eu explico direitinho como é que isso funciona. Você tem um sistema, tá? Onde ele é todo desenvolvido aqui dentro, de um passo a passo, onde você vai ver como é que é feito, tem manuais, guias básicos, dá para fazer tudo isso que está aqui, eu já fiz vários softwares, é uma coisa bem simples, mas é porque a legislação ela é um pouquinho diferente da patente, e leva muito menos tempo. Então, assim, de uma maneira geral, tem inclusive lá na minha plataforma, um videozinho que mostra como é que se faz esse registro. Então, se a pessoa for olhar, você vai fazer aqui, bem simples mesmo. Entra no site, vai ter ali a orientação para você fazer o link. Deixa eu ver se tem alguma figurinha que eu possa mostrar para vocês. Que às vezes tem um tutorial, fica mais fácil. Mas assim, você vai entrar no site, vai colocar as informações que você tem. Aqui, ó. Boa, aqui já dá para vocês verem bem legal. Todo registro é feito para software. E aí, como é um formulário eletrônico, a gente precisa inserir as informações. Então, primeiro passo, você cria um login e senha dentro do INPI. Depois, você paga uma GRU, um valor especificado lá no próprio site. Pagou a GRU, botou o número da GRU, você clica em avançar. Você vai começar a preencher quais são os dados do autor, os dados do titular, as informações do programa, vai anexar uma declaração de veracidade, que é um documento que é gerado, vinculado ao número da GRU que você gera, para poder fazer o pedido, e essa declaração de veracidade tem que ser assinada pelo seu titular do programa, que é quem vai realmente poder negociar aquele programa, entendeu?
Por que eu falo isso? Porque esse procedimento é um procedimento que qualquer um aprendendo, estudando no site vê, mas precisa ver que ele é diferente da forma de construção de um pedido de patente. Então, é necessário que a empresa tenha um login e senha no INPI, cadastrando com as informações. Se você é CNPJ, se você é MEI, se você é um CPF, é um microempreendedor, você tem que colocar dados e esse login e senha vai fazer uma identificação de você. Naquele passo em que você paga, insere a GRU é gerada em outra tela, é um guia de recolhimento da União. Você paga isso no banco, e esse número que comprova que você pagou, você coloca aqui, e ao avançar, então, gente, é assim, todos os serviços no NPI, primeiro você paga, depois você submete. Então, os formulários eletrônicos, eles são todos balizados, tem tudo. E essa declaração de veracidade é o pulo do gato, porque é o documento em que você garante, fideliza que a informação prestada a respeito do seu código-fonte é verdadeira. Mas você está vendo aqui o software? Não. Você não bota o software no INPI. O que você bota, na verdade, e eu explico lá na aula, é que a gente faz um conjunto de arquivos ligados ao software. Então, vamos supor que eu estou fazendo um jogo, ou estou fazendo um software, vamos lá, pensar o Save. O software que você quer, no seu modelo de negócio, comercializar via licenciamento. Você quer que o seu cliente baixe do seu site e vá usar o seu software, né? Porque você não está levando ele em nenhum equipamento, é só o software. Então, se você vai licenciar o software e você tem que oferecer isso para o cliente, você tem que ter certeza que o seu software está registrado, porque o cliente não vai botar um software pirata na máquina dele. Isso é ainda mais um cliente na área da saúde, porque eles são auditados, eles vão receber as auditorias da Anvisa, da, sei lá, Vigilância Sanitária. Imagina, se o cara está no mercado e ele está usando software pirata. Isso pega, entendeu? Então, vamos dizer, se a gente, para botar no computador, tem que pagar a licença do Windows, imagina. Mas voltando para o nosso caso, você vai vender o seu software para o seu cliente fazer o download desse software. Você tem que dizer, cliente, você está me contratando e eu posso licenciar. No contrato que você faz com o seu cliente, você bota o número do seu registro de software, certo? Mas você está entregando o seu código-fonte? Não. Então, para funcionar no mercado, o que o INPI fez? O INPI orienta que a gente crie uma criptografia que proteja o arquivo onde está o código-fonte. Como é que funciona isso na prática? Você é o desenvolvedor do software, você escreveu o código-fonte no arquivo, usou lá a linguagem de programação que você quer, Delphi, C++, vamos lá, imaginou, você escreveu a linguagem, então você está ali, o seu código-fonte está escrito, beleza. Mas você também tem que balizar aquele código-fonte, além dele escrito, você também tem figuras, organogramas, esquemas, que vão tudo num pacote só, que são importantes para o teu software. Você bota tudo isso numa pasta no seu computador, e essa pasta, você faz uma criptografia dessa pasta, usando um programa que seja para a criação de criptografias. Como é que a gente chama esse programa? São outros softwares que a gente usa para compactar pastas e criar um hashtag. Esse hashtag, geralmente, é justamente isso, é um código hash que gera uma chave criptográfica, que representa essa chave criptográfica, que abre o seu arquivo, né? Quando você faz isso, recomenda-se, ó, faz um backup desse arquivo que está criptografado e deixa lá. Então, você que é o desenvolvedor, você fica com o arquivo original, onde tem todas as coisas do seu software. E aquilo fica como garantia. O que você bota no INPI aqui nesse formulário eletrônico
é o hashtag que você gera, que é a chave criptográfica que você criou da sua pasta original. Deu para entender, Wesley? Perfeito, não? Ficou 100% claro. Entendi Quando tudo você bota... porque até o hash é uma chave, eu já vi como funciona e ela gera um código. Eu não sabia que ele era único, né? Assim, sabia que ele É era único, mas eu não único. sabia que era tão importante, né? Nossa, ele é único. Se você alterar uma vírgula dentro de um dos arquivos textos da sua pasta, ele vai gerar outro hash. É Então, isso ele é mesmo. Uhum. sensível, ele fica... Então, se no... Para que o INPI pede? Ele vai ter um estoque? E aí, gente, eu faço um parêntese aqui. Por que o INPI ganhou tempo fazendo um formulário eletrônico e digitalizando? Porque antigamente tudo era entregue em papel, né? Entregue em papel, CD, pendrive, porque você tem que ter o arquivo criptografado, você precisa ter ele numa pasta sua, protegida, seja numa mídia, mas tem que estar protegida, ou então ter várias cópias. É importante. Mas antigamente, no INPI, tudo era colocado em papel. E um dia pegou fogo lá, entendeu? Imagina você pegar fogo, tem um incêndio, e tudo em papel, CD, pendrive, então as pessoas ficaram muito à mercê. Então foi gasto um investimento para digitalizar e os originais não se perderem. É mais ou menos esse parênteses. Então, quando você faz o save e você tem ali o teu modelo de negócio balizado no licenciamento, na comercialização do teu software, porque você vai licenciar para o seu cliente, você precisa estar com o código-fonte protegido. Porque se alguém um dia sai da tua empresa e copia o teu programa e leva embora, e começa a usar o teu programa exatamente igual em outra empresa, você tem como provar perante o juiz que o seu código-fonte é o original e que a pessoa roubou de você o software. Então, num litígio jurídico, quem tem o registro ganha no momento de uma disputa de titularidade, né? Uma disputa judicial, tá? Então, o save, no caso de vocês, que é um software que vai ser a base do ganho da empresa, é um ativo importante para vocês protegerem. E aí sim, a proteção, vocês vão ver, não é para vocês saberem esses detalhes, mas nesses passo a passo, vocês vão ver, você insere os dados de todo mundo, os dados do programa, qual a linguagem, campo de aplicação, tipo de programa, entendeu? Se deriva. Vocês podem, inclusive, verificar, se você quiser fazer uma família de software, você pode derivar um software do outro, e todos eles são passíveis de serem registrados. Tem aqui a declaração de veracidade, pô, eu botei avançar, fechei e pronto. Geralmente, o INPI leva de 8 a 15 dias para analisar, porque ele não vai ter acesso, ele vai ter o seu hash. Ele verifica se está tudo ok, se não há nenhum conflito, e ele te dá o registro. Aí você, ao receber o registro, tá? O registro é um outro documento que vem digital, né? Deixa eu ver se tem alguma foto que eu possa mostrar para vocês aqui. O registro é um documento oficial, né? Que o próprio INPI elabora e, como fala, né? Libera no teu próprio link. Ó, deixa eu mostrar para vocês qual é a carinha de um registro. Como é que funciona. Aí vocês vão ver. Esse documento, ele é oficial, digital, aí ele vem com um registro, ó, aqui, ó. Vocês estão vendo aqui no... Sim. Uhum. Ele é um documento oficial, tem essa tarjinha verde e amarela, e aí ele tem todos os dados que você colocou no documento. Ele é assinado digitalmente e tem valor em todo o país. Ele vai ter valor nacional, entendeu?
Então, qual é a vantagem disso? Mediante esse registro, esse papelzinho, você faz o seu contrato com o seu cliente e coloca o número, BR51, 51 é o código de software, tá o número aqui, o ano, pronto, concedeu o registro. Você bota esse número no contrato e licencia faz essa licença. Ah, tem vários tipos, eu posso licenciar com exclusividade para o meu cliente, ou sem exclusividade, ou eu posso licenciar apenas para ele usar, eu não licencio o software é meu, mas eu posso licenciar para ele usar, que é o que a gente faz, por exemplo, se você comprar um pacote Office, vem um monte de textos e textos para você dar, aceito, li e aceito, é um contrato. Ali você diz que você está adquirindo uma licença de uso. O que é a licença de uso? Você pode usar o meu software, mas eu não abro o meu código-fonte para você, entendeu? Você não pode, é muito importante ver que existem vários tipos diferentes de contrato de licenciamento de software. Mas quem tem o direito do titular, que é quem fez o registro no INPI, é quem pode assinar esse contrato. E aí sim, dá o direito ao outro. Então, se você, de repente, tem uma ideia de pegar o save e vender na Colômbia, mas você não vai para a Colômbia. Mas o Wesley tem um primo lá na Colômbia que tem uma outra empresa e quer levar o save para usar lá na Colômbia. Ah, você pode. Beleza, mas na Colômbia, o seu primo tem que fazer aperfeiçoamentos, tem que fazer melhorias do save. Aí você pode optar, bom, fazer uma licenciamento para a Colômbia, mais um licenciamento de uso com permissão de alteração do software. Beleza, então eu vou licenciar total. Eu faço um licenciamento total para o meu cliente da Colômbia. Você faz lá no contrato, olha, permito que aí você escreve lá, licencia para a pessoa mexer totalmente. Aí você vai passar para ele o código-fonte. Agora, se o Wesley quer licenciar o Save para uma clínica brasileira no estado da Paraíba, você não precisa licenciar com código-fonte, você licencia só com o direito de uso do software. Entendeu, Wesley? Perfeito, professora. Obrigado, viu? Muito claro. Agora, é uma coisa que muitos de vocês podem ver. Se eu estou trabalhando com software, eu estou trabalhando, seja com jogo, com aplicativo, com uma plataforma. Eu vou fazer uma plataforma, é a mesma coisa. Qual é o teu pulo do gato? É o código-fonte. Ali está o coração da programação. Então, eu posso proteger todo o programa ou eu posso proteger só um pedaço do programa. Aquele parte do programa onde eu sei que, poxa, vai ser excelente para mim, para eu poder criar novos produtos. Esse pode ser o teu core, os outros não. Então, você protegendo numa criptografia junto ao INPI, na hora que você vai fazer o teu modelo de negócio, você pensa, eu vou licenciar dessa forma, ou eu vou vender para a Colômbia, ou eu vou licenciar para clínica. Você cria modelos diferentes de negociação do teu software. E aí sim, você pode ampliar isso. Qual é o outro ativo? Além do software que eu estou falando? A patente. Então, vamos supor que o Save fosse um software que funcionasse dentro de um equipamento. Então, eu vou fazer lá uma máquina, essa máquina é específica, né, de leitura, de diagnóstico, ou seja, uma máquina que eu uso para um kit de diagnóstico, e ali o software é fundamental para a leitura daquele resultado. Aí não, eu estou fazendo por patente. Qual a diferença? A patente, além de mais custosa, ela é mais demorada. Então, se eu opto por fazer um pedido de patente, eu tenho que entender qual é a estratégia do meu negócio que vai funcionar com a patente, ok? Então, imagina que eu posso licenciar o software, beleza, você já tem um produto. Mas se eu quiser botar esse software num equipamento, numa caixinha que eu criei também, eu também posso, aí você não precisa excluir um e fazer o outro. Eu também posso fazer um pedido de patente. No meu pedido de patente, eu vou dizer, a minha caixinha tem essa inovação e o software dentro dele, que já está protegido ou não,
tanto faz, está coberto aqui, porque o software também é importante para esse meu equipamento funcionar. Mas só vale a pena fazer a patente no âmbito da propriedade industrial se eu for o quê? Vender a máquina. Eu tenho que abrir uma empresa, ou fazer uma indústria, ou pegar a minha patente e transferir a minha patente para uma empresa, uma indústria que vai fabricar 10 mil caixinhas daquilo e vai ter 10 mil licenças do meu software. Entendeu? Porque a ideia da patente é para a produção industrial. Então, significa o quê? Escalabilidade. Eu vou fazer em escala 5, 10, 20 mil unidades, vou vender no Brasil, vou vender fora do Brasil. Então, a patente, ela parte do princípio que você tem que ter muito mais investimento no sentido em que eu tenho que conseguir produzir, replicar aquele produto, né? Então, a mesma coisa, é a diferença, né? Você pegar, comprar um Xbox, você vende um equipamento, mas o Xbox não funciona sem os softwares que estão ali dentro. Então, qual é a inovação? É eu poder fabricar 10 mil, 5 mil Xbox e vender o combo, tá? Dependendo do modelo de negócio. E um outro ativo, que também é estratégico para muitos negócios, que vai para além, que isso existe também no negócio. Você pode criar a marca do teu software. Então, o Save é uma marca. Eu tenho que ver se essa marca ela me chama e ela é importante, a marca do meu produto. Muitos fazem isso. Diferente da marca da minha empresa. Deu para entender? Às vezes você pode, do produto, ir para a empresa. E às vezes da empresa, não, o nome da empresa é o nome do produto. Né? Por isso é que o pessoal cria variações. Por exemplo, iPhone. iPhone 15, 14, 13, a marca é iPhone. Mas por que eu crio números? Porque eu quero distinguir naquela gama de produtos. Então, qual é o nome da empresa? Apple. Qual é o nome do produto? iPhone. São duas marcas diferentes, entenderam? Mas eu proteger a marca do produto é tão estratégico quanto eu proteger a marca da empresa, tá? Então, às vezes, esse custo e essa dinâmica também precisam ser pensados, tá? E na minha aula lá, vocês vão ver que marca é outro ativo, é outra GRU, tem outro esquema de avaliação, ela leva aí de 8 a 10 meses para ser concedida, pode ser contestada, tá? Mas a marca, ela tem uma função de vender o teu negócio, ele é a tua forma de comunicação. Por isso é que muitas vezes o desenvolvimento da marca, que é um ativo de propriedade industrial, é na lei um ativo, muitas pessoas confundem com propaganda e marketing. Propaganda e marketing é a forma de vender a marca, ou de vender o negócio. É a divulgação daquilo. Então, como é que eu vou fazer uma propaganda de uma coisa que não tem uma marca? Né? E aí, o que acontece? Que muitas startups, e aí eu falo para vocês como é estratégico, vocês também pensarem no ativo da marca, porque vamos voltar para o exemplo do Save. O Save quer vender, licenciar o seu software. Como é que ele vai licenciar uma coisa que, de repente, esse nome já foi protegido de outra pessoa? Né? Na hora que ninguém conhece, não vai ter conflito, mas na hora que o Save se tornar uma marca conhecida, e você, que já os clientes já conhecem, já compram de você, você perder essa marca. Dá briga. O iPhone passou por isso. O iPhone era uma marca já protegida pela Gradiente aqui no Brasil. Levou anos numa briga judicial, porque quando o iPhone entrou no Brasil, a marca já era protegida por outra empresa. Aí o iPhone dos Estados Unidos teve que pagar uma puta grana para iPhone da Gradiente não usar a marca deles e liberar a marca no Brasil.
Porque o produto é tão conhecido que como é que no Brasil não ia se chamar iPhone? Como é que ia ser outro nome? Então, é para vocês terem uma ideia. Se o cara tiver um bom dinheiro e comprar a marca, é uma coisa. Mas você, se você for proibido de usar sua marca, ela simplesmente, isso pode comprometer negócios de anos de mercado. Todo mundo conhece aquela marca, né? Então, a gente está aqui falando, pode ser a Brastemp, né? Pode ser sorvete sem nome, qualquer coisa que vocês pensarem, né? As empresas acabam sendo conhecidas pelas marcas e pelas marcas de produto. E tem um outro agravante, que é um adicional, a marca da marca. Se nós pegarmos hoje, vou dar o exemplo da Unilever, né? Deixa eu ver se eu tenho aqui uma imagem para mostrar para vocês. Unilever. E que é a Unilever, né? A Unilever é um negócio de maluco. Unilever é uma marca, certo? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Vocês terem uma ideia do que é. A gente pesquisar a Unilever é uma coisa muito interessante. A Unilever é uma empresa, tá? Então, a Unilever já é uma marca, concordam comigo? Certo? Uma marca conhecida. Mas a Unilever é dona de várias outras marcas. Então, quando a gente começa a olhar o universo dessas marcas, você começa a ver a quantidade de marcas e marcas das marcas que se giram em torno da Unilever. Então, quando a gente olha que o sorvete Que Bom é da Unilever, que o sabão Omo é da Unilever, que, vou dizer aqui outra, a Maisena é da Unilever, você diz, ué, mas ela é de shampoo, ela é de sabão, ela é de sorvete? Ela é de tudo. Existem diferentes segmentos de mercado que uma marca pode ter. E aí sim, a marca que compra a marca que compra a marca. Oi, Wesley. Pode falar. Oi, professora. Só para complementar, eu trabalhei numa empresa que ela tinha uma marca que valia mais que a empresa. A marca tinha valor maior que o valor da empresa. Muito, muito Era, importante o que você é, falou. É verdade. eu trabalhei na Grendene, quase, assim, quase talvez o pessoal não conhece o nome da empresa, é Grendene. Só que ela tem a Ipanema, que é o chinelo, e a Melissa. As duas marcas valem mais que o nome da marca, que é a empresa, né? É um É a ativo, as empresa. duas É marcas. um ativo. E isso, Wesley, quando você pensa em mercado internacional, isso se torna ainda mais importante, porque você pode licenciar uma marca. Você permite o outro que use a sua marca, entendeu? E isso tem um valor. E aí sim, Havaianas, Ray-Ban, tudo isso. O que a gente tem de interessante que eu chamo a atenção de vocês para pensar no modelo de negócio? Quando vocês forem mostrar, vocês têm que pensar na estratégia dessa marca, que pode ser a marca do teu produto quanto a marca da tua empresa. Mas a marca da empresa, ela é importante porque depende do modelo de negócio. Às vezes pode ser mais importante para você a marca do produto ou essa estratégia. Mas por que isso? Porque na hora que eu quiser licenciar a marca, eu posso licenciar a marca sozinha, ou se aquela marca não me interessar mais, eu posso vender a marca. Eles são passíveis de você licenciar, vender, comercializar de diferentes formas. Isso que o Wesley falou, hoje é muito notório. O importante de você ter uma boa marca e fazer uma boa estratégia de uso da marca, hoje está muito em voga com relação à transparência, vamos dizer assim, honestidade da marca, fidelidade do cliente. Então, vocês precisam entender que a marca é a forma com que você comunica os valores da empresa. Então, na hora que vocês forem lá no final fechar o Canvas, aquela proposta de valor que vocês vão definir, que é o coração da entrega do negócio, ele vai estar representado na marca que vocês escolherem. Então, se eu estou dizendo que eu quero entregar um serviço
disso, qualidade, que faça a pessoa sentir isso, que vá, entendeu? Eu tenho que entregar isso e representá-lo numa marca onde eu vou criar uma estratégia de branding, de divulgação, de fidelização dessa marca, que vai agregar valor mais ainda ao meu produto e, é claro, à empresa. Mas entendam, isso tem valor e entra na contabilidade do negócio, tá? Então, se você olhar assim, bom, se eu protejo uma marca e tenho um software, eu já tenho dois bens, dois ativos. O que é isso? Ativo pode ser carro, casa, computador, são ativos, são bens físicos. O que é a marca, a patente, o desenho industrial? Eles são ativos, só que chamamos de ativos intangíveis. Você não toca, mas eles existem, têm valor e são passíveis de você comercializar. Então, se uma empresa, se você pegar, por exemplo, a Coca-Cola, e pegar todo o valor de caminhão, fábrica, planta fabril com logística, não dá o valor que a marca Coca-Cola tem, que é isso que o Wesley falou. A marca vale mais do que os ativos tangíveis. Porque se eu vendo a marca, se eu licencio a marca, eu ganho sem fazer força. Então, aonde que a Coca-Cola ganha dinheiro? É licenciando a marca para tênis, camisa, evento. Aonde ela bota a marca Coca-Cola, ela está ganhando dinheiro. Entenderam? Então, essa estratégia também de licenciamento da marca, de demonstração da marca, do produto e como eu vou fazer, também pode ser uma coisa que venha a valer um dinheiro. Você pode, no futuro, até licenciar a marca e o produto. É o que você já vem, às vezes sem perceber, que é o modelo de negócio das franquias. No Brasil, franquia já cresceu mais de 100 e tantos por cento no Brasil. O que é a franquia? Também é um tipo de contrato que é averbado no INPI, mas a franquia é um contrato onde o detentor dos ativos, seja marca, patente, know-how, que tem ali a propriedade intelectual do seu negócio, ele resolve autorizar a outras pessoas que peguem a sua marca, o seu modelo de negócio e usem em outro lugar. Então, se você pegar a Vó Alzira, o que é a franquia da Vó Alzira? Você paga uma grana para a empresa original e ela te licencia, te dá um contrato onde você tem as regras da franqueadora, paga um dinheiro para eles, segue aquilo e aí você tem que ter o mesmo padrão de qualidade da marca original. Então, eles te dão tudo, te dão assessoria, know-how, vendem para você equipamentos, tudo. Você só precisa alugar o espaço e pagar a grana. Mas são franquias que, sei lá, quantos milhares de reais para você pagar para ter o quê? O que você está adquirindo? Em grande mote, tá? É a propriedade intelectual. Porque quando a gente fala de marca, patente, desenho industrial, são ativos intangíveis? Sim, são propriedades intelectuais. Mas tem coisas que só o segredinho você tem. É o pulo do gato, você não registrou em lugar nenhum. É a tua maneira de fazer, né? É o teu know-how. O que é o know-how? Ele é passível de ser protegido em contrato. Nós chamamos isso, na legislação brasileira, de segredo industrial. Quando você tem uma coisa, um conhecimento que só você tem, e aí você não bota na patente, não bota em lugar nenhum, porque ele é o filé mignon do teu conhecimento. Mas você pode registrar num contrato e dizer, olha, eu vou te dar uma consultoria, te explico como é que faz a receita, você faz exatamente do jeito que eu estou mandando e aí pronto. Vai sair perfeito para você como sai para mim. Então, o cara ganha com a venda do equipamento, com o material embarcado não, com a patente. Ele ganha com o desenho industrial, licença do desenho industrial. Ele ganha com o licenciamento da marca. Ele ganha com o licenciamento do software e ganha também com a transferência de know-how. Tudo isso em contrato.
Deu para dar um overview assim de uma maneira geral, gente? Conseguiram ter uma ideia da importância da propriedade intelectual para o modelo de negócio? Para mim, é sensacional, professora. Masterclass. Obrigado, viu? Obrigada, querido. Ficou mais alguma dúvida? Alguém quer falar também do seu trabalho? Oi, Felipe. Pode falar, Felipe. Felipe? Oi. Ah, você está sem o microfone. Então, deixa eu ver aqui, Felipe, não? Beleza. Quer escrever aqui no chat, Felipe? Pode escrever que eu leio. Daqui do chat, deixa eu ver. Você já desenvolveu o jogo usando uma plataforma engine de low code. Ok, basicamente com orientações a objetos. Eu seguiria o mesmo processo para o registro do mesmo, caso eu queira comercializar sua utilização? Isso é uma boa pergunta, Felipe. Geralmente, as linguagens que são disponibilizadas gratuitamente, elas foram desenvolvidas por alguém, né? Então, geralmente, as linguagens que você pode usar e os programas que já são base, eles têm essa ideia de serem gratuitos para justamente que outros possam desenvolver outros programas a partir daquele. Eu vou te dar um exemplo que é muito marcante de como isso impacta o mercado. Quando a gente tinha o lançamento do iPhone, o iPhone foi assim um boom, né? A Apple estava no auge, na fronteira tecnológica. A gente viu que o mercado ia ficar muito na mão de uma única empresa. Imagina um mercado. Então alguém, eu não sei quem foi, mas né, é uma dessas histórias que a gente vê assim, é muito parecido com a criação do blockchain. Um dia eu conto para vocês a história do blockchain, se vocês já não souberem, né? Mas um cara pensou assim, pô, não dá ficar preso, ainda mais um desenvolvedor, uma equipe, um grupo, sempre tem alguém que não gosta de ficar preso, dependendo única e exclusivamente de um. Então, o que aconteceu com o próprio ajuste do mercado? Alguém foi e fez, né, desenvolveu o Android. Bom, o Android, beleza? Mas o que o Android trouxe de diferente? É um sistema operacional que servia e foi código livre. E liberou para qualquer empresa pegar o Android e desenvolver suas aplicações. E aí deu o boom que um monte de marcas, um monte de empresa entrou na onda de fabricar celular usando o Android, diferentemente da Apple, que era um software, um código, né, um sistema operacional fechado que só ele tinha, que só ele podia usar. Então, nessa brincadeira, todo mundo que pegou o Android, a partir do Android, foi desenvolvendo. E aí sim, outras propriedades intelectuais surgiram, entendeu? Então, você pode pegar um e começar a desenvolver. Você aperfeiçoa, modifica uma vírgula, traz alguma outra funcionalidade, você co-criou naquela obra anterior. Então, gera-se um novo software. E aí sim, em cima da sua criação e da sua funcionalidade, você pode comercializar a utilização, tá? Mas existem aqueles caras cabeção, e aí também foi um dos motivos do blockchain que surge. Existem aqueles que abrem o mercado porque não gostam dessa coisa de ficar preso numa concorrência fechada ou na falta de concorrência. Tá? Então, sempre estar atento às inovações tecnológicas, porque as inovações tecnológicas, elas são essas válvulas de escape, né? Você vai ter outras pegadas que abrem mercado para novos entrantes. Tá bom? Deu para entender, Felipe? Diz aqui para mim se... Beleza. Beleza, ok. Um dia eu conto para vocês da cripto. O cripto é uma história interessantíssima. Beleza, quando você pega uma linguagem, você cria alguma coisa, modifica e faz a sua
é uma base. Na propriedade intelectual, a gente sempre usa isso, né? Uma pessoa, quando ela cocria em cima de algo criado anteriormente, todo o objetivo da propriedade industrial, pessoal, em tese, não é apenas ganhar dinheiro, não, tá? A base da propriedade industrial é você dividir o conhecimento. Então, quando eu pego uma patente, estudo essa patente e crio outra inspirada na primeira, eu estou usando informação tecnológica que é válida e que é para isso mesmo. É para o mercado crescer, para novos produtos surgirem, para a gente aperfeiçoar o que alguém já fez. Aí é para crescer a tecnologia. Por isso é que é publicado. No caso do software e do código-fonte, como ele é um mercado muito rápido e é um mercado que você não segura 20 anos, como uma patente, por exemplo, aí não adianta, eu vou ter que fazer isso, vai variar o tipo de licença que você faz, tá? E é para modificar mesmo, sempre para um aperfeiçoar o outro. Mais alguma pergunta, pessoal? Ver se eu perdi alguém aqui no chat. Beleza? Mais alguma dúvida? Vocês estão vendo as aulas? Não esqueçam de entrar na plataforma e ver as aulas, tá? Porque lá vocês vão ter uma visão bem melhor. Beleza. Isso aí, Estrela. Então, olha só, eu vou querer saber um pouquinho. Deixa eu ver aqui, o grupo 7, Carlos Henrique, Gabriela, Hannibal, tem alguém aqui hoje? Só para... Oi, Marcos. Boa noite, professora. Então, vocês já conseguiram ver se estava assim, soluções em turismo, serviços na região, vocês mantiveram isso, Marcos, ou houve alguma mudança? Então, a gente está nesse momento, a gente definiu as questões, né, sobre turismo, sobre o tema, né, e o Luiz, não sei se ele ainda está aqui na aula, mas o Luiz estava fazendo algumas entrevistas sobre o tema, né, com as questões que a gente elaborou. Aí a gente deve se reunir novamente para poder, em cima das respostas, a gente fechar o tema em definitivo. Show, show. Vocês têm alguma ideia do nome? Pensaram se vai ser alguma solução tecnológica ou vai pensar ainda no tipo de solução? A gente tende para ir para um aplicativo de celular, né? Fazer um aplicativo de Beleza. celular focado no turismo regional, aí uma coisa mais centralizada aí da região do Vale do Café. Tá? Beleza. Mas é a ideia inicial. A gente vai juntar essas entrevistas que a gente está fazendo e em cima das dores, né, das pessoas, a gente chegar numa versão mais apropriada. Beleza. Obrigada, querido. Então, só pensam no app. Isso. O aplicativo é uma coisa interessante, porque o aplicativo também é isso. Vocês vão ter muitos softwares aí no mercado. Vejam bastante o que tiver. Quando vocês verem as dores, procurem a partir do que vocês acham que são as funcionalidades do aplicativo que lhes interessa, o que tem no mercado. Peguem algumas para comparar, para a gente poder discutir o que o seu tem de diferente ou melhor do que os que estão no mercado. Isso é muito interessante, gente, quando a gente quiser discutir o nosso, pensei numa solução e eu acho, não fiquem ali absortos do próprio umbigo, achando que fizeram, não. Comparem com o que tem no mercado. Ao comparar, pulando, pelo menos uns 3 ou 4 que já existem, vocês vão ter uma ideia para justificar o de vocês ser melhor aqui ou ali, mais próximo da dor, ou até mesmo para mostrar. As dores apontadas, nós não encontramos ninguém no mercado que tenha essa pegada que nós estamos promovendo, tá? Isso é muito bom na hora de valorizar a tua solução. E é uma coisa que a gente vai perguntar. Ok. Tá? A gente vai
Esse é um dos pontos que a gente sempre questiona para os alunos. Você tem que vender a tua solução, mas assim, você vai ver que isso vai ajudar a criação da proposta de valor no Canvas. A proposta de valor é aquilo que você quer entregar para o cliente. Então, você vai fazer todo aquele aplicativo, mas para quê? Por quê? Para quem? É aquelas perguntas básicas que o Knipe ensina para vocês. Eu tenho que ter no meu mindset, na minha mente, que eu estou encontrando uma solução para uma dor, e eu tenho que analisar se aquela dor e aquela solução dão match o suficiente para virar um modelo de negócio. Entendeu? E aí tem que pensar sustentabilidade, vai pensar tudo aquilo, pô, quais as parcerias estratégicas que eu tenho que ver. Vocês vão ver que pensar numa solução tecnológica, sim, ela pode ser tecnológica analógica ou a tecnológica digital. Quando a gente fala em solução, ela pode ser uma coisa, não é obrigatório ter uma solução digital, mas é como a gente está numa pós em tecnologia em TI, acaba que a gente sempre migra para uma solução digital por uma questão mesmo de oportunidade. Hoje, fazer um aplicativo, você tem vários modelos, e vocês não precisam ter o aplicativo pronto. Basta rascunhado mesmo, sabe? Papelão, eu acho que ele tem que ter uma tela assim. Você tem que fazer só uma proposta de planejamento. Vocês não precisam estar com o aplicativo pronto, programação feita, nada disso. Sim, sim. Mas o design da ideia, ela tem que fechar a dor e, ao mesmo tempo, você tem que ver se aquilo ali vai ser sustentável, se o teu cliente vai querer ou pagar ou você vai ter uma rede de hotéis e lojas que vão pagar a assinatura do teu software para disponibilizar para o cliente deles, sabe? Como o aplicativo da Renner, aplicativo da C&A, coisas que você pode ter alguém financiando e para vários clientes usarem em diferentes lugares. Ou se você vai ter aquilo bancado por propagandas por dentro do aplicativo, que é um modelo que eu acho que já venceu em muitos, né? Hoje em dia, até um joguinho que você queira baixar do celular tem milhões de propagandas dentro. Então, vocês vão ter que pensar muito aí. De início, a gente tende a parte financeira, né, do projeto é seguir essa linha, né? Ter os usuários não se criam um lugar de graça, vamos dizer assim, né? E as empresas, os hotéis, as empresas que quiserem anunciar, ter a infraestrutura, utilizar o aplicativo como uma ferramenta, né? Pagarem por assinatura, e aí, em cima disso, esse seria o básico, né? A gente está avaliando se para os usuários a gente também cria alguma assinatura de benefícios, alguma coisa melhor, mas é uma ideia inicial, é um rascunho ainda. Ótimo. Então, lembra que você vai precisar muito dessa visão de marca, do software, tá? Oi, Luiz, você levantou a mão? Estou complementar o que o Marcos está comentando, nós somos do mesmo grupo. O que eu achei interessante é que, por exemplo, eu conversei com a secretária municipal de turismo de Porto de Frontin, eu fui numa agência de turismo lá em Vassouras, e conversando com... Amanhã eu vou estar atualizando a nossa planilha aí com a entrevista no ramo de alimentação já em Morro Azul, e de comércio, e do comércio também, comércio varejista, né, mercadinhos, as pessoas que estão sendo influenciadas e afetadas com um boom, uma grande explosão de turismo na região. E uma das coisas que eu estou achando interessante é que em diferentes ramos, em diferentes locais, certas dores são similares. Então vai ser interessante. Aí quando eu atualizar, aí o Marcos também vai ficar. Amanhã eu vou colocar mais informação, porque eu estou no próximo da região, ficou mais fácil de eu conseguir conversar e fazer essas entrevistas, né? E agora eu vou até botar o Ricardo Knaip, talvez, na minha entrevista, porque ele é do Conselho Municipal de Turismo de Paulo de Frontin, e também está diretamente relacionado, mas a princípio eu vou deixar o Knaip por fora. Mas só para comentar. É bom, mas é interessante, né? Porque bom que vocês já estão tendo essa ideia, mas lembra disso que a gente conversou hoje aqui, tá? Porque
como é um B2B, você vai precisar de primeiro ter um cliente para depois esse cliente ir para o cliente final. O B2B, ele tem essa questão, você precisa estar com tudo registradinho. Então, pensar nesse registro do aplicativo ou do modelo de negócio onde você seja o dono do app ou tenha o desenvolvimento para você licenciar ou para você poder colocar na negociação. Pensem nisso e, é claro, não deixem de pensar nas marcas, porque a marca vai ser a comunicação. Se você tem a marca sobrepondo a marca do teu cliente, às vezes você vai ter que conversar isso também. Porque se você tem a marca do hotel, muitas vezes, o hotel não quer a sua marca junto com a dele, quer pegar como se fosse para ele. Então, você pode licenciar para uma rede de hotéis diferentes, aparecendo a marca do hotel, customizar para aquele hotel. Não, e aí ficar lá embaixo que o desenvolvedor foi a empresa, foi a Seven. A Seven é o desenvolvedor, dono da API, mas está licenciado para o hotel A, B, C e D, porque o teu objetivo B2B é quanto mais pessoas, quanto mais hotéis serem seus clientes, melhor. Então, pensem nisso, mas vão em modelos que já estejam no mercado, para vocês terem uma ideia, né, como é que o B2B ele funciona, porque marca é uma coisa que chama muita atenção. Você fazer, quanto mais o cara puder terceirizar coisas que ele customiza para ele, eu falo de um hotel, se ele puder contratar coisas bem feitas, bem bacanas, mas que ele não desenvolveu, mas que valoriza na marca dele, pode ser uma pegada que venha interessar o modelo de vocês. Ok. Grupo Offices, tem alguém? Ana Laura, Ana Paula, Gabriel, Guilherme? Tem alguém aí? Eu vou passar então o grupo CAFA. Velf, você pode falar um pouquinho? Não tem aqui, é uma cooperativa, não é? A ideia inicial, Velf, é uma cooperativa que utiliza tecnologia da informação para melhorar a gestão de operação agrícola no Vale do Café. Isso, professor. Tá me ouvindo? Tô ouvindo, quero Sim, ouvir um perfeito. pouquinho. A proposta inicial era essa. A senhora você quer saber a respeito do Design Thinking ou em relação ao projeto inicial? Não, eu queria assim um pouco aonde vocês caminharam. Vai continuar sendo como a criação de uma cooperativa? Ou como é que é? Porque não ficou Sim. claro para mim qual é a solução. Acredito que vocês já devam ter andado e pensado assim, qual é o problema que vocês querem alcançar, qual o problema, a dor que vocês querem resolver, porque a ideia, pelo que eu entendi, é gestão das operações no Vale do Café, aumentar a produtividade e renda, mas vocês estão na área agrícola. Eu queria saber, continua com esse público e se a solução é criar uma cooperativa ou se vocês estão pensando em outra solução. Bem, professor, nós conversamos durante a última semana, fizemos uma reunião e tocamos a respeito também desse assunto. Nós estamos pensando em mudar, né, mas ainda não está definido. O nosso problema é o tempo, né? Tanto que no Design Thinking nós até continuamos com o café, né, para a senhora ter ideia, para você ter uma ideia, mas nós acabamos partindo para uma coisa mais atual, né? Como uma pesquisa em relação às cafeterias no Brasil, né, e essa nova forma de consumir o café. Essa nossa proposta ficou para o Design Thinking, porque existe essa possibilidade de uma mudança, que ainda não ficou muito bem definido, muito bem amarrado conosco. Tá. Não, mas aí depois você dá vocês vão criar algum nome para... Porque a solução, para mim, a minha dúvida é a solução que vocês encontraram. O objetivo de vocês é criar uma cooperativa ou vai, depois do Design Thinking, pensar uma solução? A proposta é pensar a solução logo após, professora. Beleza. Não, é só para eu acompanhar aqui, porque realmente ainda não está muito claro para mim, mas eu entendo que
o Design Thinking, vocês vão chegar numa... O que eu sugeriria para vocês é o seguinte, pensando no público-alvo, sempre vai nele, se vocês estão fazendo design, as entrevistas seja nesse público, para vocês verem as dores de produtividade e renda. Porque a gente já viu em alguns casos, isso é comum de outros projetos que a gente viu aí na região do Vale do Café, uma das dores recorrentes em outros projetos, pode não ser no caso do público de vocês, depende, é a questão do e-commerce e divulgação dos produtos. Tá? A gente já teve casos em que uma das coisas era a divulgação do pequeno produtor para o mercado, e aí algumas soluções como plataforma de e-commerce já surgiram, discussão disso, como fazer uma boa logística, uma distribuição de produtos, então surgiram ideias de aplicativos, mas assim, exatamente, era sempre um serviço a ser prestado para, né? Agora, pensando de dentro da operação agrícola do produtor, a gente nunca teve. Então, assim, é muito importante na hora que vocês forem ser o design, vocês estarem com essas pessoas, tá? Para realmente pensar se aquilo cabe para elas. O que eu acho muito interessante, pensar nelas serem mais protagonistas nesse processo. Mas é um desafio, tá, Vel? Porque a gente não sabe, né, qual é o nível de conectividade, conhecimento. Então, aí vão entrar aqueles riscos. Vocês devem estar sempre atentos a isso. Às vezes, a nossa solução é brilhante, mas naquele público pode não ser aplicável por falta de conhecimento, por alguma falta de um insumo, ou faltou ali infraestrutura, né? Perfeito. Mas Entendi. bacana mesmo a ideia. Espero que dê tudo certo. Ok, professor, obrigado. Eu não vou conseguir passar todos os grupos, tá? Eu só estou pegando aqueles que ainda estavam, assim, para mim, uma, sem uma proposta aqui de projeto, tá? A maioria já tem aqui uma ideia, né, do que queria, né? E faltava, assim, tem um grupo que não passou para a gente, foi o If Else, Dayana, Jaqueline, Letícia, Lucas, Moura e Reiron. Acho que não veio ninguém aqui desse grupo, né? Lucas, Moura, Reiron. Então, esse também não colocou para a gente ainda. E aí eu abro para vocês. Alguém gostaria de falar do seu trabalho? Oi, Estrela, pode falar. Não, professora, assim, eu só gostaria de compartilhar que essa semana ainda nós atualizamos o nosso documento no Drive e nós estamos agora conversando com os nossos participantes das entrevistas para ver a disponibilidade dos horários do dia para a gente poder fazer o registro das respostas dele a partir das perguntas que nós fizermos e dar prosseguimento ao andamento da pesquisa. Tá ótimo, querida. Uma dica que eu dou, assim, quando vocês puderem conversar, aquilo que o Ricardo fala muito, olho no olho, tá? Procurem sempre ter essa postura de fazer perguntas para ouvir a resposta, não perguntas com a resposta dentro, tá? E essa ideia de saber a dor, muitas vezes, você tem que fazer perguntas com mais de... Não se preocupe, eu estou repetindo a pergunta. Às vezes você precisa perguntar a pergunta de forma diferente, para ver se realmente para aquela pessoa aquilo tem aquela noção. Então, pensem as perguntas sempre com a ideia de empatia também, né? Você saber o que a pessoa tem, o que seria legal para ela, né? Não ficar uma pergunta que é meio, parece interrogatório policial. É a dica que eu dou, não façam interrogatórios policiais. Tentem fazer com que a pessoa se abra o máximo que ela possa dar a sua impressão pessoal e entender um pouco sobre ela. Por isso que no início o Knipe faz aquele mapa com vocês. Quem são vocês, como é que vocês são, qual a personalidade de vocês,
vocês podem usar um pouco essa sacada. Você conhecendo um pouco a pessoa, depois você pergunta para ela um pouco sobre essa área para entender a dor. Só para quebrar um pouco o gelo, tá? É uma dica. Arthur, pode falar, Arthur? Posso sim, professor. Está me escutando? Sim, tô sim. Eu sou do Grupo Avante, o Leandro está aqui também do Grupo Avante, estamos aqui na aula, e a dúvida que eu tenho é que no nosso caso do nosso projeto, a gente está fazendo um sistema que funcionaria a princípio para a área pública, né? A gente teria um sistema que funcionaria como um processo de monitoramento dos agentes de saúde em campo e que utilizaria dados tanto dos pacientes como dos agentes de saúde para fazer um monitoramento e um estudo de área com relação a doenças afetando determinadas áreas. E a minha dúvida é que esse projeto, ele sendo utilizado para a área de saúde, existiria algum impeditivo da gente tentar depois, por exemplo, vender para alguma empresa no setor privado? Não. Você pode fazer, porque como você está planejando, é o agente fácil, né? Você está, o monitoramento e auxílio de serviço, então eu acho que vai ser um pouco desafiador com tantas coisas para fazer. A minha sugestão era, tenta fazer uma espécie de projeto com menos, como é que eu vou dizer assim, porque são muitas variações de entregas, né? Um sistema de monitoramento vai te pegar um georreferenciamento e uma geolocalização daquele local onde está o paciente, mais uma entrada de dados do paciente, mais um login e senha daquela pessoa que vai colocar as informações. Eu acho que fica um pouco complexo o próprio design do aplicativo, né? Ou até mesmo que você tem que fazer o aplicativo conversar com um banco de dados. Então, você vai ter um desenho de uma estrutura de back-end e de finalização, né, de entrada, de cara, que eu acho que já vai ter que ter uma prototipação para ver se a forma com que ele vai ser desenhado vai ser interessante para um profissional de saúde. O segundo é que ele ainda faz com essa ideia de combate de endemias. Então, ele ainda precisa se conectar com o posto de saúde pública e fechar. Eu acho que a solução, ela vai ter, assim, uma boa pegada, mas fazer um design pensando em endemias que são específicas, né, a determinadas regiões, diferente de pandemias acontecem em todos os lugares, né? Endemias, elas são geograficamente limitadas. Você teria que fazer entrevistas muito específicas com agentes de saúde, em posto de saúde e pessoas da área. Aí eu acho que nesse escopo você vai dar um produto bem desenhado para o público. Para transferir ele para o privado, teriam que fazer alguns ajustes, né? Mas para o privado, talvez não fosse o caso das endemias, mas dos dados dos pacientes. Como, por exemplo, se você fosse pensar num plano de saúde, seria interessante ter um monitoramento e auxílio dos serviços para os agentes, aí pode ser de saúde, podem ser enfermeiros, fisioterapeutas, qualquer um que faça o atendimento ao paciente e possa compartilhar algumas informações. Mas isso, Arthur, teriam muitos desdobramentos na hora, porque o que a gente vive hoje é o mundo da LGPD. Você sabe o que é LGPD, Arthur? Você sabe? Sim, conheço bem. Então, fique muito atento a isso, porque só o que você tem que trabalhar de arcabouço de LGPD com profissionais de saúde e com pacientes, de autorizações de ambos os lados, e que tenha que dar segurança para o teu cliente, que vai ser indústria, que vai ser, hospital, porque ele vai ser também auditado com relação à LGPD. Então, só aí você já tem um design, uma programação, uma questão de banco de dados. Então, assim, eu diminuiria um pouco o escopo. Em vez de pensar em endemias, eu ficaria com monitoramento e auxílio ao atendente em saúde.
E aí você pode fazer uma coisa que sirva tanto para o enfermeiro na clínica, quanto para o médico no hospital, quanto para o agente de saúde comunitário. Tentem pensar numa solução de gestão de dados, tá? De gestão de informação, de compartilhamento de dados, e vejam o que tem no mercado. Talvez aí, usando uma coisa, um escopo um pouquinho mais ajustado, vocês consigam ter, porque eu já vi produtos assim, o pessoal está buscando muito, né? E o desafio hoje é banco de dados. Eu até falei que não ia contar muito a história do blockchain, mas no teu caso é até interessante para vocês saberem, né? Porque na área da saúde, o blockchain está sendo uma tecnologia interessante para a segurança de dados, né? O blockchain surgiu dessa ideia, né, de você poder colocar dados na internet e ter total segurança sobre aqueles dados, entendeu? E a gente só fica sabendo do mais famoso, que foi o Bitcoin, né? O Bitcoin foi o primeiro produto mais famoso, o primeiro produto a que a tecnologia blockchain serviu para que se tornasse realidade. E justamente por quê? Porque o Bitcoin é uma moeda digital que é muito segura, amarrada com essas blocos, né, essas caixinhas criptografadas, onde para eu ter acesso à minha caixinha, onde eu botei a minha informação, eu tenho que passar por várias outras caixinhas, é praticamente impossível uma pessoa hackear, a não ser que ela te roube o teu login e senha. Então, só eu tenho acesso à minha caixinha de dados. Então, o que a área da saúde tá desenvolvendo é fazer isso que vocês estão propondo, mas dentro de uma segurança de dados, onde eu vou ter todos os dados do paciente, sigilosos, sensíveis, mas ele vai ter um login e senha e a segurança do dado ficar por blockchain. Para você ver o nível de critério e de segurança de informação que um hospital tem que ter, que um plano de saúde tem que ter, né, do estado de saúde de determinado paciente. Mas, ao mesmo tempo, tem que ser fluido, né? Tem que ter as autorizações, tem que ter... Então, como que isso vai funcionar no caso de vocês, Arthur? É uma das questões importantes. Pensar, eu diminuiria um pouco, ou web, ou mobile, tentar reduzir, diminuir um pouco as variáveis para vocês poderem ter uma proposta. Pode até pensar em evoluir. Começo no mobile hoje com georreferenciamento, tendo uma área geográfica de atendimento, onde eu vou trabalhar o posto de saúde e vou ver tais sintomas, sinais e verifico e monto, tento trabalhar isso com banco de dados, enfim, eu tenho uma primeira ideia para futuramente migrar para dados assim mais com esse critério. Aí você pode escalonar, sabe? Não ficar pensando que vai conseguir no combate de endemias, que são várias, né? Só. Porque se for combater endemia, você vai ficar restrito à geografia local e às doenças regionais. Talvez não seja monetizado. Se vocês pensarem em fazer um produto que também pegue o setor privado, tá? Não sei se eu Beleza, expliquei perfeito. tranquilo, mas são muitos. Sim, conseguiu sim, obrigado. A Salvina está no grupo de vocês? Ela estava, mas ela saiu do curso. Beleza, é isso que eu estava pensando, que aqui deu... o nome dela estava aqui, mas eu deixei esse em dúvida. Então ela saiu, né? Isso mesmo. Beleza. Gente, alguém do grupo IFELS? Não, né? E do grupo CISME? Antônio, Klinger, Marcelo, Mariana? Mais alguém quer falar do seu trabalho? Coiote? Rafael está ainda aí, Rafael? Vou rotas simplificadas aqui para mim. O Rafael não está mais aí.
Obrigada, não, tranquilo, gente. Alguém mais? Então, gente, vou encerrar aqui a gravação. A gente já passou aqui a nossa hora. Vou encerrar para hoje, tá bom? Vou passar a gravação para Ricardo e vamos continuar.